Olá, alunos! Na semana 24, hoje nós vamos trabalhar a economia imperial. A economia imperial ela vai basear principalmente na agroexportação. O principal produto dessa época foi o café, que era um produto de monocultura, que era um produto num grande território, né, que era considerado latifúndio. Ela visava uma economia exportadora e seus principais compradores eram Estados Unidos e países da Europa. E isso no século XIX, porque no século XVIII o café ele só tinha na região do Pará e era só para uso doméstico. Tá? A expansão cafeeira aqui no Brasil, ela se deu mais por causa do clima e do solo favorável. Durante o segundo reinado, né, a gente sabe que a mão de obra que tinha aqui no Brasil para a produção do café era imigrante. Já lá no início, né, no século XVIII, era mão de obra escrava. Nós tivemos uma época de grande desenvolvimento do café, né, e de outras regiões, mas principalmente indústria e também a infraestrutura, né, estradas de ferro, cidades mais bem urbanizadas. Nós tivemos a chamada Era Mauá, que o seu principal responsável era Irineu Evangelista de Souza, que ficou conhecido como Barão de Mauá. Ele investiu em ferrovias, indústrias, navios a vapor, empresa de navegação, bondes no Rio de Janeiro, bancos e sistema de telegráfico, né? Que era a rede de telégrafo. Além do café, o Brasil também produzia neste período outros produtos secundários, entre eles o açúcar, principalmente no Nordeste, que também já tinha entrado um pouco em decadência, mas ainda era produzido. O algodão no Maranhão, que era produzido principalmente para exportação para a indústria inglesa por causa da Revolução Industrial, e a borracha na região amazônica. Outra base da economia na nossa época aqui, né, um pouquinho mais para frente, foi a indústria. Principalmente o que a gente pode chamar da Tarifa Alves Branco de 1844. Essa tarifa, todos os produtos importados deveriam pagar uma taxa mínima de 30% a 60%. Essa medida ela vai estimular a indústria nacional, uma vez que dificultava o consumo de produtos importados. Então, quer dizer, ele está defendendo o produto brasileiro. Está tentando fazer com que vendam mais os produtos brasileiros por um preço mais baixo e por os produtos importados mais caros. Né? É o que a gente conhece hoje como protecionismo. Tá bom? Outro produto aí, né, da economia foram os próprios imigrantes, que a gente não pode esquecer que quando começou no final do segundo reinado, vieram os imigrantes acabando com a época escravocrata, né? A maioria desses imigrantes vieram para cá por causa das guerras que estavam acontecendo lá fora. Os europeus, principalmente, os italianos, eles aumentam a mão de obra aqui nos cafezais de São Paulo. O que eles queriam? Eles queriam conseguir terras, coisas que lá fora eles não conseguiam, que era muito difícil. Só que chegou aqui também, não foi tão fácil. Vieram para, aos poucos, substituir a mão de obra escrava. Devido às pressões da Inglaterra, começava a entrar em crise. Além de buscarem trabalho nos cafezais do interior paulista, também foram para as grandes cidades do Sudeste, que começaram a abrir muitas indústrias. E com isso também, né, gente, eles vão começar a abrir o mercado consumidor. Por quê? Era gente que ganhava um salário e gente que podia consumir, podia comprar produtos. Então, aí era mais fácil aumentar
aumentar a quantidade de produtos dentro do Brasil. Vai ocorrer o fortalecimento do trabalho. Outro item aí, né, da economia foi a escravidão. A escravidão, a gente sabe que foi o crescimento econômico desse período, ele é muito atribuído ao reflexo ao fim do tráfico negreiro no país, no meio da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei Eusébio de Queiroz era o quê? Era a pressão inglesa, né? E o tráfico, acabou dentro do Brasil, né? A Inglaterra, ela estava barrando os navios que vinham dos Estados Unidos e que vinham de outros países pelo Atlântico, através da chamada Bill Alberden. E aí o Brasil colocou a Lei Eusébio de Queiroz para acabar com o tráfico negreiro. Então, com essa lei, o tráfico negreiro foi proibido e todos os recursos que antes eram utilizados na aquisição de escravos passaram a servir para outros investimentos. As exportações do país aumentaram e o investimento em estradas de ferro, por exemplo, aumentou bastante. Então, quer dizer, o investimento em infraestrutura, o investimento na indústria, o investimento na própria produção agropecuária, ela aumentou muito. Por quê? Porque agora não tinha mais os escravos para ser comprado. Eles iam pagar um salário para os imigrantes ou para os próprios escravos que queriam continuar trabalhando, mas recebendo um salário. Mas também o mercado consumidor ia aumentar. Em cima disso tudo aí, gente, vocês vão responder as perguntas, se necessário, procurar o material de referência, o livro de vocês, e eu também estou no grupo. Até a próxima!